Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui nesta tarde para deixarmos um recado direto do coração de Deus para o meu e para o teu coração. Nesta tarde eu convidei para estar comigo a pastora Alexandra e a pastora Adriana de Jesus, que daqui a pouquinho elas vão estar trazendo uma ministração de Deus para o teu coração. Amém? Nesta tarde eu gostaria de falar um pouquinho a respeito do rei Josafá. Eu estava na minha casa meditando, sobre esta pandemia, meditando sobre tudo que está acontecendo, os últimos acontecimentos dos nossos dias. E o Senhor me fez eu lembrar de Josafá, o rei Josafá. A Bíblia diz que ele era o rei de Judá, estava em Jerusalém, vivendo uma vida tranquila naqueles dias, quando de repente, diz a Bíblia, que vieram alguns. A Bíblia não diz de onde vieram e quem eram, mas de repente chegaram alguns diante do rei Josafá, dizendo para ele que os filhos de Amon, os filhos de Moabe e os da montanha de Seir estavam vindo contra Judá. A Bíblia diz que na hora o rei Josafá se desesperou. A Bíblia diz que ele colocou em jejum toda a nação. Ele se jogou por terra e começou a clamar ao Senhor. Se você tem uma Bíblia aí perto de você, eu gostaria que nesta tarde você abrisse a tua Bíblia no livro de 2 Crônica, capítulo 20. Eu vou ler para você o versículo número 6, para você ver que Josafá, no seu desespero, ele se recorre ao Senhor, ao Rei dos Reis e ao Senhor do Senhor. Porque ele sabia que nele não havia força. Ele sabia que com o exército dele, ele não ia conseguir vencer esses três grandes exércitos, Moabe, Amon e Seir. Mas ele se joga aos pés do Senhor. E olha o que ele diz aqui. Versículo número 6. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és Deus nos céus? Olha como ele começa exaltando o nome do Senhor. Ah, Senhor nosso Deus, porventura não é Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da gente, e na tua mão há força e poder. Josafá reconheceu que na mão de Deus havia força e havia poder, e não há quem te possa resistir. Ele confiou no Deus de Israel, no Deus de Judá. Aleluia. Olha, para ele não foi fácil, mas no momento em que ele colocou nas mãos de Deus e colocou todo Judá para orar, para jejuar, Deus levanta um profeta chamado Jaziel. Deus usa esse profeta para falar profundamente com a nação de Judá. Deus usa esse profeta Jaziel para falar profundamente com o rei Josafá. E eu quero fazer para você agora a leitura de qual foi o recado de Deus para a nação de Judá. Preste atenção nesta tarde, porque Deus está falando comigo e com você nesta tarde. Olha o que Jaziel responde da parte do Senhor para aquela nação. Diz assim: E Jaziel disse: Dai ouvidos todos Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amém? Estamos vivendo um momento difícil, não só na nossa nação, o mundo inteiro. É problema financeiro, é problema de fome, é problema da saúde, desemprego. Quantos problemas, quantas dificuldades. Mas nesta tarde o Senhor dá o mesmo recado. Não sou o profeta Jaziel, sou a pastora Antônia, uma serva de Deus que está aqui nesta tarde para humildemente entregar um recado de Deus para você. O Senhor diz para ti: esta peleja não é tua. Esse desemprego, esse problema familiar, esse problema de saúde, este problema não é teu. O Senhor fala para você: lança o teu fardo sobre o Senhor nesta tarde, porque Ele vai pelejar por você. Assim como o Josafá reconheceu que ele não tinha força, o exército dele não ia vencer a peleja. Assim como Josafá se prostrou, jejuou, orou e clamou, Deus ouviu o seu clamor. Deus enviou o profeta com uma palavra de vitória.
nesta tarde, Deus diz para ti, confia nele, porque nesta peleja, as pastoras que estão aqui, você que está assistindo esse vídeo, não vai ter que pelejar. Aleluia. Porque o nosso Deus pelejará por nós. Ele é fiel para isso. Olha o que diz o versículo 17. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do nosso Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Deus não prometeu aqui para Josafá que enviaria um grande exército. Deus não estava prometendo para Josafá que iria usar o próprio exército de Josafá para vencer a peleja. Mas Deus disse para Josafá, nesta peleja vocês não vão ter que pelejar, porque eu vou pelejar por vocês. Olha, irmãos, eu digo uma coisa para você, Deus deu uma estratégia para Josafá. Agarra aí, segura aí, porque é uma estratégia para a minha vida hoje. É uma estratégia para a vida das pastoras e para você que está me ouvindo nesta tarde. É uma estratégia de Deus para a nossa vida. Aleluia. Que você fique atento a este recado de Deus para o teu coração nesta tarde. Continuando a leitura no versículo número 20. Não vou fazer a leitura inteira porque são muitos versículos. Mas eu estou lendo assim o que eu acho mais importante para você pegar aí para a tua vida. Diz assim no 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao encontro ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse, ouve, ó Judá, e vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Olha o recado, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Quero deixar um recado de Deus para você nesta tarde. Ainda tem profeta de Deus nesta terra. Ainda tem homem de Deus e mulher de Deus nesta terra que você pode ouvir e confiar. O próprio rei aqui, Josafá, ele aconselha, dá ouvidos aos profetas do Senhor e você vai prosperar. Eu sei que tem muitos charlatões por aí, tem muitas pessoas dizendo assim diz o Senhor quando ele não falou. Mas preste atenção, porque a voz de Deus nós conhecemos. Quando um homem é usado por Deus, nós sabemos. E aqui Josafá, ele sabia que Jaziel era um profeta do Senhor. E ele deu um conselho, crede nos profetas de Deus. Judá, ele estava falando para ajudar esta palavra. Crede nos profetas de Deus e vocês vão prosperar. Continuando a leitura no 21, e aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados, dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E começaram, e ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor colocou emboscadas contra os filhos de Amon, os filhos de Moabe e os filhos de Seir, os da montanha de Seir. E o Senhor desbaratou, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram-se um contra os outros para se destruírem. E entretanto, chegou Judá, o atalaia do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terras, e nenhum escapou. Olha que estratégia que Deus deu para Josafá. Pastoras, é uma estratégia de Deus para a nossa vida. Olha, o ponto-chave da estratégia de Deus aqui foi louvar ao Senhor. Aleluia. Porque a sua benignidade dura para sempre. Glória a Deus. Louvar ao Senhor com voz muito alta. É tempo da igreja louvar o Senhor com voz muito alta. Não é com sussurros, mas é com voz muito alta. Havia um segredo aqui. Louvar a majestade do Senhor com a voz muito elevada, com a voz muito alta. Mas pastora, Deus é surdo? Deus não é surdo. Mas nós temos que obedecer. Quando Deus dá uma ordem, não temos que questioná-la. Temos que somente obedecer.
Nesta tarde o Senhor fala para você, quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito está direcionando a igreja no dia de hoje. Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Deus diz para mim e para você, louve. Pastor Antônia, mas está difícil. Meu marido está desempregado, não tem comida para os meus filhos. Está havendo uma grande desavença dentro da minha casa. Você não sabe o que a enfermidade fez aqui. Deus diz para você, não importa o que você esteja passando, somente louve a majestade do Senhor. Eleve a sua voz, bem alto, glorifique e exalte ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Olha aqui como Josafá alcançou a Deus. Ele tocou no coração de Deus quando ele disse que só tu és forte, só tu és poderoso, só tu poderás destruir este grande exército, só tu, Senhor. Ele lançou em Deus a confiança dele. Deus se agradou do rei Josafá e Deus deu vitória. Você imagina, 3 exércitos vindo contra você, Amon, Moabe, Seir. O que você faria? Você está vivendo nos dias tranquilos e de repente vira uma turbulência. De repente a sua vida virou de cabeça para baixo. Não se assuste. O Senhor diz para você, parai, ficar em pé e louvai a majestade santa de Deus. E você verá o grande livramento que Deus vai dar para você. O recado direto do coração de Deus para o nosso coração nesta tarde. Esta peleja não é tua. Deus pelejará por vós. Guarda essa palavra no teu coração. Deus vai pelejar por você. Assim como eu tomei posse desta palavra, toma posse desta palavra. Porque Deus ainda age e vai continuar agindo. E nesta tarde, eu gostaria de aproveitar, né, a oportunidade para conversar um pouquinho com as pastoras, né, que estão aqui. A pastora Alexandra, eu gostaria de perguntar para ela, né, como que está a sua vida em meio a esta pandemia, em meio a esta turbulência que virou o nosso mundo, as portas das igrejas fechadas. Não tem como buscar Deus, não tem como cultuar, não tem como ir na casa do Senhor. Pastora Alexandra, você com a oportunidade. Pois é, pastora. Vamos lá, então, contar um pouquinho para vocês do que aconteceu comigo nessa pandemia. Todos sabem que eu sou deficiente auditiva. E quando ocorreu esse problema da pandemia, os cultos não poderiam ser assim, a gente está usando a proteção, que é a máscara. E como eu ia entender o culto, né? Se eu faço leitura labial, então fica um pouco difícil, né? Eu falei, Senhor, e agora, né? As pessoas não podem tirar a máscara, se exportando para poder me ajudar. Fica um pouco difícil, é compreensível isso. Mas tudo bem, eu orei e falei, Senhor, me dá uma estratégia, né? Do que pode ser feito nesse momento, né? E o Senhor colocou no meu coração, para me estar citando aqui para vocês, é que não importa a situação que a gente está vivendo, nós não dependemos do homem, nós dependemos de Deus. Aleluia. O Senhor, Ele nos ensina a caminhar sozinho, com as nossas pernas, e Ele nos dá a estratégia para isso. Nós podemos, mesmo que não tenha culto na igreja, mas nós podemos orar em casa, nós podemos ler a palavra do Senhor em casa, nós podemos louvar em casa, nós podemos e temos que guerrear pela nossa vida espiritual. Porque o inimigo, muitas vezes, ele quer fazer com que a situação abafe o Espírito Santo que a gente tem dentro de nós. Que a gente abaixe a cabeça para as dificuldades. Mas não é dessa forma. Nós temos que nos posicionar como servos de Deus, como guerreiros, ficar de pé e levantar e guerrear pela sua vida espiritual. Guerrear pelo seu lar, né? Então a gente tem que seguir em frente. Não se desesperar com as notícias que estão tendo. Olhar que, nossa, está todo mundo morrendo, não é assim. Nenhum fio cai da nossa cabeça se não Deus permitir. E tudo, Deus está no controle de todas as coisas. Com certeza tem algo que Deus quer fazer na nossa vida através desse vírus. Quer o quê? Que a gente se chegue mais a perto dele. Porque muitas vezes, pastores, a gente está dentro da igreja, mas a gente não está nem aí. A gente não assiste o culto direito, a gente não presta atenção direito. Depois vem as lutas, vem as provas e a gente não sabe como lidar. Né? Então, esse momento Deus está te dando para você guerrear por você, para você colocar a sua vida
Santo, porque essa luta, esse vírus que está acontecendo, não vai nos afligir, sabe por quê? Porque nós cremos no Todo-Poderoso, aquele que sustenta a gente e nos livra de todo mal. E eu vou deixar um versículo para você nesta tarde. Isaías 41 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Aleluia. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Aleluia. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento na destra da minha justiça. Amém? E como a pastora falou, a peleja não é sua, não é minha, não é nossa. Aleluia. Deus vai pelejar por nós, não é você. Não se desespere, siga em frente, guia para o alvo, que é Jesus Cristo. Aleluia. Que Deus abençoe, pastora, por esta palavra, né? Uma palavra para nós, para confortar o nosso coração, para nos animar, não é verdade? Que Deus abençoe a sua vida. E eu gostaria de perguntar, né, para a pastora Adriana de Jesus, que faz parte do nosso grupo SOS de oração, né? Nos últimos dias tem recebido muitos pedidos, alguns até têm chegado diante de mim, e muitas vezes eu tenho ligado para ela, tenho passado os pedidos de oração para ser colocado no grupo, né? Que é um grupo abençoado, que Deus colocou nas mãos dela, e ela tem sido uma intercessora fiel. E eu gostaria nesta tarde de ouvir pelo menos 2 testemunhos, pastora. Amém. 2 testemunhos assim de uma graça que foi alcançada, assim, que verdadeiramente foi um milagre de Deus. E eu gostaria que nesta tarde, né, você expressasse para todos os ouvintes a respeito desse testemunho, amém? Com oportunidade. Cumprimento a todos capazes do Senhor, amém? Amém. Eu estou muito feliz com o Senhor, porque Ele está pelejando. O Senhor não mudou e Ele continua operando milagres em nossas vidas. Eu quero dizer algo para você que está assistindo, talvez você está triste, angustiado, mas o Senhor continua sendo o mesmo em nossas vidas, viu? E eu quero ler um versículo da palavra do Senhor, que você venha guardar no seu coração e vou estar testemunhando de milagres que o Senhor está operando. Aleluia. Está em Salmos, número 9. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Glória. Então a palavra do Senhor, ela é para hoje, que ainda que está tempos difíceis, nós vamos continuar contando as maravilhas do Senhor. Verdade. E eu quero dizer algo que muito tremendo, maravilhoso, através do culto do SOS Oração. Não estou aqui para exaltar o grupo, por eu estar na frente do trabalho, estou aqui para glorificar e exaltar o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. E nós tínhamos uma jovem, e esta jovem ela estava há 3 meses entubada. E esta jovem estava de coma profundo, e esta jovem, aos olhos dos médicos, ela não iria andar, ela não iria respirar normal, somente com o aparelho, e ela não iria falar. E através da oração que nós tivemos no culto do SOS Oração, o último culto que nós tivemos, foi passado um caderno para pedido de oração. E esta jovem, na mesma semana, esta jovem teve alta. Aleluia. E o médico ficou surpreso porque ela não saiu respirando com o aparelho, saiu respirando normal. Aleluia. Ela saiu falando e agradecendo ao Senhor e ela saiu andando. Glória a Deus. Então eu quero dizer algo para você. Não se turbe o vosso coração. Aleluia. Os tempos são difíceis, mas nós temos que se alegrar com o Senhor. Nós temos que exaltar o nome do Senhor. Tira o medo do seu coração. Tira a tristeza do seu coração. Talvez a depressão entrou na tua casa, na tua vida. Mas o Senhor diz assim para ti nesta tarde, decanta na raçúbia, canta negas tu, que Ele nesta tarde entra na tua vida e na tua casa para colocar a alegria e a paz que você precisa. Nós vamos continuar contando as maravilhas do Senhor. E o outro testemunho, são muitos testemunhos, mas esse me chamou muita atenção, porque a última palavra vem do Senhor. E nós fazemos jejum pelos casais, e nós oramos pelos casais, e o inimigo tem entrado para colocar a separação e o divórcio. E o Senhor, Ele entrou com a restauração do casamento. O Senhor fez com que o amor sobressaísse novamente na vida de casais. E tem um que iria assinar até o divórcio, estava na mão de advogados. Mas o advogado do céu foi lá e assinou a vitória. Este casal está com o casamento restaurado para a honra e para
para a glória do Glória nome a do Deus. Senhor. Glória a Deus. Então eu digo logo para você nesta tarde, não entristeça o seu coração com as más notícias, mas coloca no teu coração que há um Deus que peleja por nós, amém? Aleluia. Eu deixo essa palavra no teu coração Glória nesta a Deus. tarde, em nome de Jesus, amém? Quero agradecer a pastora Adriana, né, testemunho abençoado, maravilhoso. E você falou algo que é verdade. Eu também tenho recebido assim muitas ligações, muitas pessoas que têm me procurado para falar a respeito de casamento. Com essa pandemia está tendo muitas contendas, né? Está tendo separações sim, né? Recebi alguns também que eu orei, o Senhor também operou. E eu louvo a Deus pelo grupo OS Oração que tem intercedido, porque muitas vezes, irmãos, o inimigo aproveita a situação, né? E entra nos lares. Qual é o papel do adversário? Destruir, matar, roubar e destruir. E é o que ele está fazendo, o seu ofício. Mas nós estamos aqui nesta tarde para direcionar uma palavra direto do coração de Aleluia. Deus para o teu Glória a coração. Deus. Que esta peleja que você está passando, não importa qual, Deus diz para ti, você não vai ter que pelejar. O salmo que a pastora Adriana diz nessa noite, nesta tarde que ela leu, a respeito de louvor, louvar ao Senhor. Que Deus quer de nós, nesta tarde, é que nós louvemos ao Senhor. Aleluia. Louve ao Senhor com toda a alegria da tua alma, com toda a alegria do teu coração, porque Deus não vai operar um milagre na sua vida, Ele já operou um milagre na tua vida. Aleluia. A partir do momento que você crê de todo o teu coração, você adorar e louvar com toda a tua alma, Deus diz para você nesta tarde que o inferno será repreendido dentro da sua casa e você receberá a vitória sim. Não importa o nome ou o tamanho do exército que está vindo contra você. Olha o exército que veio contra Josafá. Faça como Josafá fez. Vamos fazer da mesma forma. Vamos nos jogar, vamos nos prostrar. Irmãos, os reis não costumavam se dobrar ou se ajoelhar diante de ninguém. Mas o rei Josafá se prostrou no chão. Prostrou para clamar o Deus vivo. Não teve vergonha de ninguém. Que nessa tarde você venha se prostrar. Não é diante do homem. Se proste diante do Todo-Poderoso. Porque nesta peleja você não vai pelejar. Se você louvar a majestade santa do Senhor, você somente vai ver o trabalhar de Deus. Aleluia. Você vai ficar parado, em pé, só assistindo a derrota do seu inimigo. E vai ser grande o tombo. Vai ser grande a derrota do teu inimigo. Viu? O exército de Josafá, todo o povo de Judá, quando olhou, havia um campo de pessoas mortas. Não tinha um vivo para contar a história. Não ficou ninguém vivo para contar como foi a mortandade, de que forma aconteceu. Não sobrou ninguém, mas estavam todos mortos, viu? Mas graças a Deus que nós estamos aqui nesta tarde para ler esta palavra a respeito de Josafá, uma palavra de vitória, uma palavra de bênção. Nesses dias não tema, só confia no Senhor. Aleluia. Não empresta a tua boca para o diabo. Não amaldiçoa o teu dia. Não amaldiçoa a tua casa. Não amaldiçoa o teu marido. Não amaldiçoa esta enfermidade. A palavra de Deus nos ensina que em tudo nós temos que dar graça. Em tudo nós temos que glorificar o nome do Senhor. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o nosso bem. Não importa, tudo coopera. Vamos crer que a vontade de Deus está sendo feita na nossa vida. E a vontade dele é boa, perfeita. Aleluia. E agradável. Não questione a vontade de Deus na tua vida. Somente levante as tuas mãos e glorifique o Senhor. Nesta tarde quero, agradecer a nossa câmera, Sara, que está aqui conosco, Quero agradecer a presença das pastoras, fiquei muito feliz, Convidei elas para estar aqui nesta tarde. Elas não hesitaram por nem um minuto, E estão aqui comigo nesta tarde com muita alegria, para nós também, através da palavra e do testemunho, louvarmos a majestade santa do Senhor. Porque a sua benignidade dura para sempre. Boa tarde a todos. E obrigada por nos ouvir. Amém? Amém.